Conjunções. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Chegou a hora de estudar as conjunções. Preparado para relembrar um dos assuntos que mais cai em concurso público? É isso mesmo. Se você é concurseiro, obrigatoriamente precisa conhecer as conjunções e não tem jeito, é decorar mesmo. Sabe qual é a melhor maneira de tornar esse processo mais fácil? Fazendo muitos exercícios. É exatamente isso, fazendo muitos exercícios. Não tem outra maneira de decorar as conjunções. Compreender o papel e a classificação das conjunções é importante não só para alcançar uma boa nota nas provas, mas também para conseguir fazer uma excelente redação. Afinal, as conjunções são um dos elementos coesivos que serve para estabelecer relações lógicas entre as partes do texto. Vamos começar? Afinal, o que é conjunção? Conjunção é uma palavra invariável que liga, normalmente, termos de mesma função sintática, orações, períodos e parágrafos, estabelecendo uma relação lógica. Apresenta valores semânticos diferentes, ou seja, cada uma carrega um sentido ou mais de um, estabelecendo relações de adição, oposição, conclusão e etc. Alguns exemplos. O aluno estudou muito para a prova, logo foi aprovado. Nós temos aí a conjunção logo, que dá uma ideia de conclusão. Lembrando que, nesse exemplo, essa conjunção está ligando duas orações. Qual é a primeira oração? O aluno estudou muito para a prova. Segunda oração, foi aprovado. As crianças brincavam na chuva quando a mãe as chamou. Nós temos aí a conjunção quando, dando uma ideia de tempo. Note também que essa conjunção está ligando duas orações. Qual é a primeira oração? As crianças brincavam na chuva. E a segunda, a mãe as chamou. Lembrando que, para você saber quantas orações há num período, você precisa contar o número de verbos. As crianças brincavam na chuva quando a mãe as chamou. Nós temos aí os verbos brincavam, chamou. Se nós temos dois verbos, nós teremos duas orações. Lembrando, locução verbal, ou seja, dois verbos com valor de um, conta apenas como um verbo, é apenas uma oração. Locução verbal, dois verbos com valor de um, nós contamos apenas como um verbo, é uma oração. No terceiro exemplo, ora você estuda, ora você ouve música. Nós temos aí a conjunção ora-ora. O nome dessa conjunção é conjunção correlata. Ora você estuda, ora você ouve música, que dá uma ideia de alternância. Mais exemplos. Se ela me convidar para ir ao cinema, ficarei muito feliz. Nós temos aqui a conjunção se, que dá a ideia de condição. À medida que envelhecemos, adquirimos sabedoria. Nós temos a conjunção à medida que. Nesse caso, nós temos um grupo de palavras que representa uma conjunção. Então, temos uma locução conjuntiva. À medida que, por ser um grupo de palavras que representa uma conjunção, nós damos um nome a esse grupo de palavras de locução conjuntiva, que dá uma ideia de proporcionalidade. Não só estuda, mas também trabalha. Nós temos aí a conjunção não só, mas também, dando uma ideia de adição. No caso, a pessoa não só estuda, mas também trabalha. Ela estuda e trabalha. Por isso que nós temos uma ideia de adição. Existem dois tipos de conjunção. As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Vamos ver agora uma por uma. As conjunções coordenativas.
Elas ligam orações ou termos sintaticamente independentes. Quais são as conjunções coordenativas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Vamos ver agora quais são as conjunções que mais aparecem em provas, as que são mais recorrentes. Aditiva: e, nem, não só, mas também, tão pouco. Existem outras, mas essas são as que mais aparecem. Adversativa: mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Alternativa: ou, ora, ora, quer, seja, já. Conclusiva: logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, então. Explicativa: porque, que, porquanto, pois. Lembrando que esse pois explicativo, ele vem sempre antes do verbo. Vamos ver agora quais são as conjunções subordinativas. Elas ligam orações sintaticamente dependentes. Quais são as conjunções subordinativas? Integrante, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional, temporal. Vamos ver agora também uma por uma. Vamos ver primeiro as conjunções integrantes. Existem apenas duas conjunções integrantes, que e se. As únicas conjunções integrantes são que e se. A dica para você saber se os termos que e se são conjunções integrantes é substituí-los por isso. Vou explicar melhor. Por exemplo, quero que você seja feliz. Você não pode pegar o que, essa conjunção integrante, e substituir por isso? Por exemplo, quero isso. Fica certo, não fica? Fica ok. Então, esse que é uma conjunção integrante, porque você pode substituir pelo termo isso. Outro exemplo, não sei se ele voltará cedo. Você não pode substituir esse se por não sei isso. Se você pode fazer essa substituição, esse se é uma conjunção integrante. Então, se fixa bem nisso. Aparece o que e o se, e esses dois termos podem ser substituídos por isso, você estará diante de conjunções integrantes. Vamos agora ver quais são as outras conjunções subordinativas. Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional, temporal. Coloquei também entre parênteses as principais conjunções, ou seja, aquelas que aparecem mais em provas. Vamos ver uma por uma. Causal: já que, visto que, dado que, porquanto, porque, que, pois, como, visto como. Comparativa: como, tal qual, assim como, tal e qual, qual. Concessiva: embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, malgrado. Condicional: se, caso, contanto que, exceto se, salvo se, desde que, a menos que. Conformativa: conforme, consoante, segundo, como. Consecutiva: tão que, tanto que, de sorte que, de modo que, de maneira que. Final: para que, a fim de que,
porque. Proporcional, à proporção que, à medida que, ao passo que. Temporal, quando, enquanto, mal, depois que, antes que, assim que, desde que. Importante. Algumas conjunções são formadas por mais de uma palavra. Eu já disse isso anteriormente, mas vou reforçar. Quando isso acontece, temos locuções conjuntivas. Por exemplo, ele saiu cedo de casa, no entanto, chegou atrasado. Você vê que você tem um grupo de vocábulos, no entanto, representando uma conjunção. Estudei muito, por conseguinte, serei aprovado. Estou me exercitando para que eu tenha qualidade de vida. No entanto, por conseguinte, para que são termos classificados como locuções conjuntivas, pois apresentam mais de uma palavra para representar uma conjunção. Algumas conjunções coordenadas podem aparecer em dupla, formando uma unidade de sentido. Essas conjunções são chamadas de conjunções correlatas. Por exemplo, ora você estuda, ora você ouve música. Ou reforma a casa, ou faço a viagem. Talvez chore, talvez ria. Todas essas conjunções em destaque são chamadas de correlatas. Ora, ora, ou, talvez, talvez. A conjunção e não liga apenas orações. Ela serve também para ligar duas palavras de mesma função. Por exemplo, comprei maçã, pera, abacaxi e melancia na feira. Você nota que nesse exemplo você tem apenas uma oração. Não há aí uma conjunção ligando duas orações, porque você só tem uma oração. Você tem apenas um verbo, comprei. Nesse caso, essa conjunção e, ela está ligando duas palavras de mesma função, abacaxi e melancia. Uma mesma conjunção pode apresentar valores semânticos diferentes. Isso é muito importante. Determinadas conjunções vão ser classificadas de acordo com o contexto em que elas estão inseridas. Por exemplo, fiz a arrumação como ela me orientou. Você tem aí a conjunção como, dando ideia de conformidade. Fiz a arrumação conforme ela me orientou. Outro exemplo. Como estava chovendo, fiquei em casa. Você nota aí que você também tem a conjunção como, mas já está dando ideia de causa. Já que estava chovendo, fiquei em casa. E outro exemplo. Ele se dedica à religião como um padre. Você tem aí a conjunção como, dando uma ideia de comparação. Ele se dedica à religião como um padre se dedica. Mais alguns exemplos. Você pode sair desde que volte antes das 22 horas. Você tem aí a locução conjuntiva desde que, dando uma ideia de condição. Você pode sair se você voltar antes das 22 horas. Moro neste bairro desde que nasci. Você tem aí a locução conjuntiva desde que, dando uma ideia de tempo. Moro neste bairro desde que nasci. É uma ideia de tempo. Mais exemplos. Nunca enganaria ninguém que não é da minha índole. Esse que está dando uma ideia de causa. Nunca enganaria ninguém porque não é da minha índole. Outro exemplo. Não quero mais que você apareça aqui em casa. Esse que é uma conjunção integrante. Lembra que eu falei como devemos fazer para descobrir se o que é uma conjunção integrante? Substituí-lo por isso. Vamos ver. Não quero mais que você apareça aqui em casa. Não quero mais isso. Viu que a substituição é possível? Então, esse que é uma conjunção integrante. Cuidado! Algumas conjunções podem gerar dúvidas e essas conjunções elas aparecem muito em provas. Porquanto,
conquanto, portanto, entretanto, enquanto. Realmente é para confundir a cabeça, né? Mas vamos analisar uma por uma. Ele devia estar com frio, porquanto tremia. Esse porquanto dá uma ideia de explicação. Ele devia estar com frio porque tremia. Conquanto tem economizado, não conseguiu o dinheiro. Esse conquanto dá uma ideia de concessão. Embora tenha economizado, não conseguiu o dinheiro. Fiz a faxina na casa, portanto estou exausta. Esse portanto dá uma ideia de conclusão. Fiz a faxina na casa, logo estou exausta. Parecia um mês promissor, entretanto não lucramos nada. Esse entretanto dá uma ideia de adversidade. Parecia um mês promissor, porém não lucramos nada. Enquanto você dorme, vou ler um livro. Esse enquanto dá uma ideia de tempo. Enquanto você dorme, é o tempo em que você dorme, vou ler um livro. Cuidado com essas conjunções, pois elas aparecem muito em provas. Porquanto, conquanto, portanto, entretanto, enquanto. Uma dica para você não confundir mais. Porquanto, porquê. Note essas letras iniciais, elas são iguais. P-O-R-Q-U. Porquanto, porquê. É uma conjunção que pode ter uma ideia de explicação ou causa. Conquanto é uma conjunção concessiva. Note aí essas letras iniciais também. O com, do conquanto, com, de concessiva. Eu acredito que com essa dica aí, essa dica visual, você não vai mais confundir o valor semântico dessas duas conjunções. Dicas valiosas. Nas correlações das conjunções consecutivas, tão que, tanto que, apenas o que é a conjunção consecutiva. Então, você tem as conjunções consecutivas tão que, tanto que, apenas esse que é a conjunção consecutiva. A conjunção e a conjunção ou são sempre classificadas no grupo das aditivas e alternativas, respectivamente, por mais que possam ter outros sentidos. Lembra que no início da aula eu falei que a conjunção e, geralmente, ela é uma conjunção aditiva, mas ela pode apresentar o valor semântico de, por exemplo, conclusão. Mas ela vai continuar sendo classificada no grupo das aditivas e alternativas. Na medida em que, à medida que, cuidado para não confundir essas duas conjunções. Na medida em que é causal, à medida que é proporcional. E a nossa aula termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Que tal fazer exercícios para fixar o conteúdo aprendido? Eu preparei essa apostila de uma forma muito especial. São 50 exercícios sobre conjunção, porque eu sei que é um assunto recorrente em provas escolares, em concurso público, que o aluno precisa dominar. Então eu fiz essa apostila de uma maneira assim muito especial. São 50 exercícios sobre conjunção e todos com gabarito comentado. Um gabarito comentado valioso. Quem já adquiriu as minhas apostilas sabe o valor que esse gabarito comentado tem. Então, deixo aqui a minha sugestão para que você possa fixar todo esse conteúdo da aula. Deixarei o link dessa apostila aqui no texto da descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu link e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Esse seu retorno é muito importante para o meu trabalho. Obrigada pela sua participação e até a próxima aula!